Kit médico, dinossauros e muito mais. Eu falei, a maior variedade em brinquedos da cidade. Vem pra cá conferir, no centro da cidade, no clima do Dia das Crianças. E tem mais, das compras a partir de R$30, você já vai estar concorrendo ao sorteio de um celular smartphone. Corre e garante o presente do seu filho na loja Elias Variedade. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Não saio daqui. Giro esportivo. Girando geral. Muito bem, agora 11h01 aqui na Melhor, na Vicência FM. É hora do nosso Giro Esportivo, edição dessa terça-feira, hoje dia 4 de outubro de 2022. E a gente tá com ele aqui de volta, Anderson Batista. Agora vai trazer as novidades, informações dos nossos clubes do coração aqui do estado de Pernambuco. Antes, deixa eu parabenizar, né, o Anderson Batista, que ontem fez idade nova, tá de parabéns. A semana é toda dele hoje, né? Ou melhor, essa semana, né? Toda dele, vai comemorar a semana inteira. Parabéns, cara, você é um cara talentoso de verdade. E é um prazer, né? Estar todos os dias aqui com você, fazendo esse programa que é massa, viu? Felicidades mil, desejo do Matheus e de todos aqui que fazem a Vicência FM, viu? Eu que agradeço, Matheus. Bom dia pra você, bom dia para os ouvintes que estão nos acompanhando. Ficando mais velhinho, né? Digamos que mais experiente, né? Graças a Deus, é só agradecer, né? Só gratidão em relação a completar mais um ano. E estamos de volta, trazendo aqui as informações do futebol pernambucano. A gente iniciar essa semana trazendo as novidades dos nossos clubes, né? Hoje, inclusive, tem reunião importante no Santa Cruz já para traçar o ano de 2023. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho e vamos trazer a ficha técnica das partidas da noite. Uma rodada insana da Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve seu início ontem e que hoje a gente vai ter o decorrer da rodada, a rodada 33 da competição, com 7 partidas, e amanhã o Cruzeiro enfrenta o Ituano, fechando, né, a rodada 33 do campeonato. Além disso, o jogo importantíssimo do Sport, né, além do jogo do Náutico às 9h30, mas o Sport lá em Santa Catarina para enfrentar o Brusque, né, uma chance do Sport igualar em número de pontos a equipe do Vasco da Gama e aguardar o que a rodada tem a oferecer à equipe rubro-negra, ou seja, uma noite decisiva da Série B do Brasileirão. Antes da gente falar sobre a Série B, a gente vai falar sobre a Champions League, trazer aqui para o torcedor os jogos da tarde desta terça-feira, né? Teremos a rodada de número 3 da fase de grupos da UEFA Champions League com Internacional e Barcelona. Acredito que um dos principais jogos da tarde, jogo às 4 horas. Vamos aqui numa ordem cronológica, né? Bayern de Munique e Vitória Pilsen se enfrentam a 1h45 da tarde. Teremos Olympique de Marseille e Sporting de Portugal, também a 1h45 da tarde. Aí às 4 da tarde, mais partidas. Teremos Porto e Bayer Leverkusen, teremos Clube Bruges e Atlético de Madrid, teremos Ajax e Napoli, teremos Eintracht Frankfurt e Tottenham, teremos Liverpool e Rangers, e teremos o jogo da tarde, como a gente citou há pouco, Internacional e Barcelona jogando no Giuseppe Meazza em Milão. Então, os jogos desta tarde da UEFA Champions League, rodada 3
da competição. A gente percebe que a Champions League está dando aquela acelerada, até mesmo por conta da disputa da Copa do Mundo. E todos os jogos da primeira fase serão disputados antes mesmo da bola rolar pelo Mundial. Então, jogos de hoje pela Champions. A decisiva Série B é assunto aqui dentro do nosso giro esportivo, porque além do jogo entre Náutico e Tombense às 9h30 e Brusque e Sport às 19 horas, teremos outras partidas. Ontem tivemos a vitória do Guarani diante do Londrina, resultado bom para a equipe do Sport, né? O Londrina tropeçou lá em Campinas, 1-0 para o Bugre. O Sampaio Corrêa, terceira vitória seguida da Bolívia querida, que assumiu a quinta colocação com 48 pontos. O Sampaio bateu a Ponte Preta em um jogo direto, 2-1, jogando no Castelão em São Luís. Hoje teremos, além de Brusque e Sport, CRB e Chapecoense jogando às 19 horas. Vila Nova e Criciúma jogam em Goiânia também às 19 horas. Operário e Vasco da Gama também às 19 horas, assim como Grêmio e CSA. Novo Horizontino e Bahia, Náutico e Tombense. Náutico e Tombense, essas duas partidas são às 9h30 da noite de hoje. Amanhã, também às 9h30, Cruzeiro, campeão brasileiro da Série B, recebe a equipe do Ituano. Na rodada 33 da competição, que vamos começar os destaques dos nossos clubes a partir de agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o assunto da Série B e no oferecimento do loteamento Água Doce e do nosso mais novo parceiro, Arruda Supermercado. O assunto agora é o Santa Cruz, aqui dentro do nosso programa. Giro Esportivo, girando geral. Vocês se lembram de uma história que eu trouxe aqui sobre o Santa Cruz perder o seu presidente, né, por conta das eleições gerais do último dia 2, né, que rolou? O Santa tinha a iminência, né, de quem sabe alguns vereadores de Recife que estavam envolvidos no pleito, candidatos a deputado estadual, né, da mesma legenda do atual presidente Antônio Luiz Neto. Se um deles conseguisse a vitória, como o Antônio Luiz Neto era o suplente, ele assumiria a cadeira de vereador no Recife. Só que isso não aconteceu. Nem o Wilton Brito, nem Hélio Guabiraba conseguiram a vitória nas eleições. E com isso, Santa Cruz seguirá com Antônio Luiz Neto como presidente do clube para a temporada do ano que vem. A derrota dos seus parceiros políticos, ela deixa aí de lado essa possibilidade que a gente até apontava, né? O estatuto do clube, é claro, né, deixando, né, a informação de que um mandatário do clube, né, um presidente executivo, ele não pode, né, ter o cargo político acumulado, ele tem que abandonar a presidência do clube e assumir esse cargo político, né? O estatuto deixa bem claro, e o Santa Cruz passaria por eleições indiretas, onde o Conselho Deliberativo do Santa Cruz é quem anunciaria, né, esse novo presidente para a temporada 23. Dos males o menor, Santa Cruz não vai passar por essas intempéries, né, e vai ter aí o Antônio Luiz Neto como o presidente, né, do Santa Cruz para a temporada do ano que vem, que começará a ser traçada a partir desta terça-feira. O Santa Cruz tem uma reunião de forma online na tarde de hoje, com toda a cúpula coral envolvida. Estarão presentes nessa reunião online o atual presidente Antônio Luiz Neto, o coordenador técnico do clube Zé Teodoro, o diretor consultivo do Santa Cruz Sandro Barbosa, o executivo de futebol Rogério Guedes e o coordenador da base Ataíde Macedo. O assunto a ser tratado, a inserção da base na equipe principal de Santa Cruz pensando em 2023, isso tem muito do lado do Ataíde Macedo. As contratações que serão feitas pelo Santa Cruz de atletas, né, contratar novos jogadores, a gente até trouxe a informação, inclusive, que o Santa Cruz tem prioridades no mercado, já tem alguns jogadores engatilhados, mas está resolvendo também uma outra situação que é muito importante, que é a do técnico, definir qual será o novo técnico do Santa Cruz, até mesmo para que o Santa possa estabelecer datas, né, de quando começa a pré-temporada, quantos dias serão, onde a pré-temporada vai acontecer,
né? Quais são os jogos amistosos que o Santa Cruz pretende fazer nesse meio tempo, até mesmo para que possa dar ritmo, né, a esses jogadores que serão contratados e aqueles que também renovarão os seus vínculos pensando em 2023. Alguns já possuem contrato vigente, né, já renovaram e foram emprestados a outras equipes, outro ainda vive essa iminência de ter o seu contrato renovado. Então tudo isso vai ser traçado hoje, além, né, dessa questão, né, dos jogos, né? O Santa Cruz tem uma meta para 2023, que é aumentar o seu número de partidas em relação à temporada deste ano. Santa Cruz entrou em campo apenas pelo estadual e pela disputa da Série D, né? O Santa Cruz fez menos de 40 jogos nesta temporada. Então é algo que o Santa Cruz precisa objetivar, né? Aumentar esse seu calendário, porque com o aumento do calendário a receita ela tende a ser maior, né? A arrecadação ela tende a ser maior, a atração por patrocinadores também tende a ser maior. Então é um elo, né? Uma coisa puxa a outra. E o Santa Cruz está vendo a possibilidade aí, né, de quem sabe ter com ainda mais veemência esse planejamento que é tão falado ano após ano, né? A gente sabe que é algo difícil, principalmente num clube que tem uma escassez séria de recursos, mas que vai tentar na medida do possível, né, não desgarrando do planejamento que foi feito em relação à recuperação judicial. É algo que precisa estar latente e o torcedor tem que estar cobrando, o sócio tem que estar cobrando, porque a gente sabe que é algo que pode decretar a falência do clube, né? E mesmo assim, em meio ao observar 2023, mas também ter em mente que o clube passa por esse processo de recuperação judicial e que tem um plano a ser traçado em relação a isso. Apresentar propostas concretas aos credores para que num futuro próximo Santa Cruz possa quitar, né, essas pendências, seja gradativamente ou até mesmo de ter um perfil financeiro, né, a ponto de sanar essas condições. Porque a gente sabe que hoje o passivo do clube, como a gente já havia destacado aqui em outras edições do nosso programa, ele ultrapassa a barreira dos 220 milhões. Quantos são 220 milhões para uma equipe que tem competições esportivamente atrativas, né, pelo lado financeiro também? Não digo que é mais fácil, mas digamos que seja mais acessível, né, para você buscar, por exemplo, cotas futuras, como a Copa do Brasil, quando o Santa volta a 2023 com a disputa da Copa do Brasil, e também muito se passa pela Copa do Nordeste, que já tem data marcada para ser realizada, né? Pelo menos aí o seu modelo eliminatório, né? As preliminares do Nordestão, que estão marcadas aí para o próximo dia 5 de janeiro do ano que vem. Então, a gente vai estar acompanhando essa reunião hoje, detalhes desta reunião, e lógico, a gente vai estar atualizando o torcedor aqui dentro do nosso giro esportivo, sempre com o oferecimento do loteamento Água Doce. Giro esportivo, girando geral. E no oferecimento de Arruda Supermercados, hoje tem Náutico em campo. Lógico que o Náutico apostando as suas últimas fichas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico vai enfrentar a Tombense. A Tombense, que na classificação da Série B, ela hoje está na 11ª colocação. Perdeu muito na última rodada. Nas últimas rodadas deixaram a Tombense ali numa condição difícil de aproximação em relação às equipes da parte de cima. E a gente vê hoje que o campeonato é outro, né? A gente já tá vendo ali Ituano, Sampaio Corrêa, Londrina, o próprio Vasco da Gama, equipes que estão ali, né, brigando na parte de cima da classificação, e a Tombense está mais afastado. No caso do Náutico, a situação ela é praticamente irreversível. A gente já trouxe esse destaque aqui, e uma vitória hoje, o Náutico indo a 30 pontos, né, o Náutico pode se aproximar do Brusque, que é o adversário da equipe do Sport logo mais, e ainda alimentar essa esperança, mesmo que pequena, das próximas rodadas, para não ser rebaixado com antecedência, porque os números apontam o Náutico numa situação periclitante, um Náutico que dificilmente vai sair
dessa condição e hoje a 9 pontos do 16º colocado Novo Horizontino, uma distância considerável, tendo em vista que o Náutico tropeçou demais, já completou aí um turno de derrotas nesta Série B com 19 tropeços e vai tentar aí se espelhar no Guaratinguetá. Não tem outra, é aquela estatística que a gente trouxe aqui semana passada. De 2010 para cá, todas as equipes que somaram 19 derrotas nesse modelo de pontos corridos, elas caíram para a Série C, né? Com exceção do Guaratinguetá 2012, onde ele perdeu por 21 vezes, mas nesta condição de derrotas de 21 vezes, ele teve 13 vitórias. Então foi totalmente diferente do que a gente está vendo aqui do Náutico. O Náutico, para chegar às 13 vitórias, ele teria que vencer todas as suas partidas daqui em diante. O Náutico não poderia mais tropeçar. O Náutico teria que somar 45 pontos. Independente se jogar dentro, se jogar fora de casa, teria que vencer. E hoje é um primeiro passo. É em casa, não sei se com uma presença maciça de seu torcedor. Acredito que não. Possa ser que o torcedor ainda vá ao Estádio dos Aflitos muito impulsionado por conta do Todos com a Nota. Mas bilheteria mesmo, do torcedor comprar, ainda acreditar. Lógico que ainda tem aquele torcedor, né, que fica alimentando aquela esperança no fundo do baú ali para tentar se safar dessa Série C. Mas a gente sabe que as condições, elas são altamente complicadas para a equipe do Náutico. Só antes mesmo de trazer a ficha técnica da partida, trazer aqui as possibilidades, né, de queda, o percentual, como aponta o departamento de matemática da UFMG. Hoje, né, para a equipe rebaixada, o Náutico ele tem 99% de chance de queda. É algo surreal. O Brusque, por exemplo, né, que está bem próximo do Náutico também, tem uma sequência muito negativa. O Brusque ele está com 88,1% de chance de queda. Então, assim, o Náutico hoje é disparado a equipe que tem mais possibilidades de estar na Série C do ano que vem, pela tabela, pelos jogos fora de casa, pelo que a equipe não vem apresentando e que também não, de uma certa forma, no clássico contra o Sport, por exemplo, não levou sorte em algumas situações e a gente viu um Náutico que saiu derrotado com arremates de longa distância, né? Um arremate do Fabinho, depois um arremate do Wagner Love, bate nas costas do Jean, a bola entra e hoje uma tentativa de, quem sabe, em casa, diante da Tombense, vencer e continuar aí alimentando e tentar diminuir esses números e só olhar para a última rodada. Lógico que pensar jogo a jogo, mas só olhar para a última rodada. Vamos aqui à ficha técnica desta partida, porque Dado Cavalcante, ele não deve promover tantas mudanças em sua equipe em relação ao jogo, né? Inclusive, a expectativa é que o Djavan ele possa ser o titular da equipe. Eu concordo demais com essa modificação feita pelo Dado Cavalcante, porque era o que o Náutico estava de fato precisando. Souza, como o primeiro volante, não dá a consistência de marcação que o Náutico precisa, não dá aquela pegada à frente da defesa. Lógico que o Djavan não é uma das melhores peças, mas pelo menos é um cara da posição. E ele vai fazer ali, junto com o Souza, uma dupla de volantes, sacando o Tomás, colocando o Richard Franco com o Jean Carlos e tendo a opção de Júlio, né? Já que Geovânio, por lesão muscular, é desfalque, né, nesta partida, não enfrenta a Tombense nesta terça-feira. Lembrar que quem está suspenso estava suspenso, na verdade, era o Arthur Henrique, né, no jogo contra o Sport. Agora ele retorna de suspensão, mas mesmo retornando de suspensão, ele fica como opção no banco de reservas. Então o Náutico tem como desfalques o Geovânio e o zagueiro Maurício, que também está machucado. Esse já aí há algumas rodadas fora, né, entregue ao departamento médico do clube. Então, provável Náutico para esse jogo: Jean, Vitor Ferraz, o Wellington, João Paulo e João Lucas, Djavan, o Souza, bem próximo ali do Richard Franco, hoje uma situação um pouquinho mais adiantada, né, jogando mais adiantado, quem sabe até mais próximo do próprio Jean Carlos, e lá na frente, o garoto Júlio e o atacante Everton Brito. A Tombense do técnico Bruno Pivetti, né, a equipe do Gavião Carcará, como é conhecido, também tem algumas dúvidas em sua equipe, como por exemplo no lado direito, se ele entra com o David ou com o Diego Ferreira,
Tem aí alguns desfalques por lesão, como o Luan, como o Nenê Bonilha, né? O próprio zagueiro Roger Carvalho também está fora. Chama a atenção que a Tombense, ela tem hoje muitos jogadores pendurados, né? Como o Ednei, como o próprio Zé Ricardo, o volante, o Ítalo Henrique, aquele mesmo ex-Santa Cruz, o próprio David, lateral direito também, né? O Manuel, lateral esquerdo, Felipe Garcia, goleiro, todos esses estão pendurados. Então é uma preocupação até mesmo para essa reta final do campeonato para a equipe mineira. A aposta dos mineiros é no ataque, né? Com esse trio que é muito bom também, né? Lógico que eu até já cheguei a fazer uma comparação em algumas situações do trio da Tombense com o trio do Sampaio, né? Pimentinha, o Catatal e Poveda pelo lado lá dos maranhenses, mas aqui do lado da Tombense, Everton Galdino, Keké e Ciel. Ciel que recentemente esteve defendendo as cores do Salgueiro numa disputa de campeonato pernambucano. Então Bruno Pivetti deve levar a campo Felipe Garcia, que já foi inclusive goleiro do Náutico. David também já foi lateral direito do Náutico. Tem uma dúvida na direita se o David ou se o Diego Ferreira. Ednei, Marcondes e Manuel. O Marcondes entra inclusive nesta partida, ele que foi o autor de um dos gols da vitória da Tombense diante do Novo Horizontino, jogo que inclusive eu acompanhei. E o Manuel no lado esquerdo. Guilherme Rende é o primeiro volante. Zé Ricardo é um cara que sai mais pro jogo ao lado do meia Jean Lucas, que é o camisa 10 da equipe. Everton Galdino de um lado, Keké do outro e Ciel como centroavante. Não é aquele cara preso, é um cara de movimentação, embora com 40 anos de idade, mas é um cara que sabe fazer gol. A arbitragem desta partida é o do senhor Alisson Sidney Furtado. Ele é do Tocantins. Ivan Carlos Bom do Paraná e Fábio Pereira do Tocantins serão os assistentes. E o José Cláudio Rocha Filho, que é FIFA de São Paulo, será o responsável pelo VAR. Vamos ouvir agora as palavras do técnico Dado Cavalcante, falando sobre essas mexidas na sua equipe, como se dispõe o Náutico para esse jogo de logo mais. Bom, a entrada do Djavan, ela já vinha sendo matutada na minha cabeça, né? Em qual o melhor momento da utilização do Djavan. Eu entendo que nós ganhamos muito em competitividade, nós evoluímos um pouco mais em disputas, né? O que me deixou um pouquinho alarmado foi depois do jogo contra o Sport, eu coletei os números do jogo e a quantidade de disputas vencidas durante a partida foi muito pequena. E talvez não fique tão vistoso assim para o meio externo, mas eu sei o quanto é importante a vitória dos duelos individuais na somatória para que o resultado do jogo aconteça. E nós ficamos quase 20% atrás do nosso adversário, isso impactou demais, então eu já tinha pensado na vinda do Djavan para que a gente pudesse crescer um pouco mais em termos de competitividade, aumentar um pouco mais o volume da nossa equipe, aumentar um pouco mais a rotação. Apenas estava na dúvida em qual perspectiva utilizá-lo, né, sobre mudanças, porque nunca é uma troca simples, não é uma troca de 6 por meia dúzia, assim, é necessário levar em consideração as funções que os jogadores executam em campo, então o Franco vai acabar fazendo uma mudançazinha de setor, o Souza vai precisar fazer um ajustezinho também de espaço, para que o Djavan entre e para que a gente consiga preencher um pouco mais esse meio, consiga ter um pouco mais de competitividade e de vitórias nesses duelos individuais que pode fazer a diferença no resultado final. A permanência do Wellington, eu entendo que dá até de uma forma natural. O Wellington é o especialista da função pelo lado direito, o João Paulo é o especialista da função pelo lado esquerdo. Os dois fizeram uma partida razoável contra o Sport, os dois contribuíram efetivamente nessa condição de disputas e foram efetivos nas disputas que tiveram envolvidos, então eu só optei pela manutenção apenas. Então tá aí, manutenção de Wellington, entrada de Djavan, as mudanças do técnico Dado Cavalcante, pensando apenas na vitória nesse jogo de hoje, diante da Tombense. Por enquanto é só, amanhã a gente volta, repercute essa partida aqui dentro do nosso Giro Esportivo no oferecimento de Arruda Supermercado. Giro Esportivo, girando geral. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte.
torcedor do Sport hoje é capaz de ter um treco, viu? Partida mais do que importante diante do Brusque fora de casa, 19 horas no estádio Augusto Bauer, interior de Santa Catarina. E é importante a gente ressaltar a campanha ruim que o Sport faz na Série B quando o assunto é ser visitante. O Sport não é um bom visitante, mas vai enfrentar, hoje à noite, a pior equipe do retorno. O Brusque, ele vem numa sequência terrível. Eu até tô aqui com as estatísticas, né, dessa questão de ser mandante, ser visitante e também a classificação do retorno. No retorno desta Série B, o Sport é o 10º colocado. O Sport tem 19 pontos e caso consiga um importante resultado hoje, o Sport pode pular até para a 5ª colocação do retorno, a depender do que venha a acontecer também com os outros adversários. No caso do Brusque, ele está empatado em número de pontos com o Náutico. O Brusque ele só fez 9 pontos nesta virada de turno. O Brusque ele tem 2 vitórias nesse turno, 3 empates e 8 derrotas. É um aproveitamento de 23%. Então é um Brusque que não está bem. Vai jogar diante de seu torcedor. E até para refrescar a memória do torcedor do Sport, o Brusque perdeu em casa para o Náutico. É isso. No primeiro turno, 10ª rodada da Série B do Brasileirão, o Brusque perdeu em casa para o Náutico por 2-1 de virada. Eu lembro bem dessa partida. O Brusque fez 1-0. Depois a equipe do Náutico, no comecinho da segunda etapa, foi lá e virou a partida. E hoje é a vez do Sport. Se o Sport quiser sonhar com a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vai ter que vencer essa partida. Não tem outro resultado que interesse. O Sport está na 8ª colocação da Série B, minha gente. A rodada empurrou o Sport para a 8ª colocação. Porque o Sport, lógico, tem um jogo a menos, mas o Sampaio ultrapassou o Sport. O Ituano, no último sábado, bateu o CRB, ultrapassou o Sport. E vocês se lembram que na sexta-feira eu estava aqui falando sobre o Bahia? Vocês se lembram que eu disse que o jogo do Bahia era complicado para o tricolor da Boa Terra, mesmo jogando contra uma Chapecoense da parte de baixo da classificação? Deu em quê? 3-1 Chapecoense. O Bahia não está garantido ainda, embora esteja na 3ª colocação. Hoje é mais uma partida do Sport, que o Sport hoje está a 6 pontos do Bahia e a 3 pontos do Vasco. Desde o começo que eu tô com isso na cabeça, eu não tiro esse Bahia do grupo de equipes que ainda vão brigar por esse acesso. Eu colocaria até o Grêmio, possivelmente hoje à noite, como um vencedor. A gente sabe que a Série B ela é muito fora da curva, né, em relação a resultados. Tudo muda de uma rodada para outra. Aquele time que era favorito vai lá, tropeça. Mas no caso do Bahia, hoje um jogo difícil. Enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Se o Sport vence o Brusque hoje, ele não apenas empata em número de pontos com o Vasco, com uma possibilidade até de derrota do próprio Vasco, mas também fica a 3 pontos do Bahia, caso perca para o Novo Horizontino. Então é um campeonato que fica em aberto, e a vitória de hoje ela é importante, porque o Sport vem para 2 partidas em casa. O Sport vai enfrentar o Cruzeiro e o Vasco. Anderson, enfrentar o Cruzeiro, campeão da Série B. Pode-se enxergar um lado positivo nisso aí, porque o Cruzeiro vai fazer a festa amanhã contra o Ituano. O título foi conquistado, o Cruzeiro chegou aos 71 pontos diante da Ponte lá em Campinas. A comemoração já foi feita, né, lá em uma das praças principais de Belo Horizonte, mas o jogo em casa ainda não aconteceu. O toque com o torcedor ainda não aconteceu e vai acontecer nessa quarta-feira. Então, no jogo contra o Sport no domingo, no final de semana, já vai ser um Cruzeiro com o título. A gente já não sabe se vai ser aquele mesmo foco de buscar. Lógico que tem aquele objetivo, né, de em número de pontos chegar ao Corinthians, né, que teve a maior parcela de pontos, a maior gama de pontos em uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é uma equipe que já não tem aquela mesma motivação de antes, porque o objetivo já foi alcançado. Mas tudo passa por hoje, como eu estou dizendo. Se o Sport quiser algo, vai ter que vencer o Brusque. E como eu trouxe a estatística sexta-feira, né, que a última vitória do Sport e única vitória do Sport fora de casa foi justamente contra uma equipe catarinense. Foi contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá. Gol do Luciano Juba, comecinho de partida. E hoje é uma possibilidade do Sport, né, quem sabe vingar aquela eliminação do Brusque lá da primeira fase da Copa do Brasil,
né, onde enfrentar o Brusque no Augusto Bauer tem sido um desafio para a equipe rubro-negra e hoje é uma possibilidade de se redimir. Vamos aqui com a ficha técnica deste jogo. E como eu disse, o Brusque não vem bem. A rodada passada, o time do técnico Gilson Kleina perdeu para o Criciúma em casa, num confronto estadual. O Criciúma que também é de Santa Catarina. E tem um desfalque, né? Um ex-jogador do Sport, Luiz Antônio, volante. Aquele mesmo ex-Flamengo, tomou o 3º amarelo. Não enfrenta a equipe do Sport hoje à noite. E o atacante Crislan está de volta ao ataque da equipe quadricolor. O Brusque, ele não marca gol há 4 partidas. Vê que dado interessante. Meu amigo, se o Sport não vencer hoje fora de casa, desculpe, viu? Não merece acesso em momento algum. Não merece nem brigar pelo acesso. Porque é uma equipe que vem numa fase terrível. O Brusque não vem bem na Série B do Brasileirão. E aí tem aí essa dúvida no ataque. Um ataque que pode ser composto por um cara que estava aqui no futebol pernambucano. Franklin Mascote. Ele mesmo, atacante do Retrô, que ficou por um bom tempo ali como o artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem essa dúvida aí com o Crislan, quem é que vai para o comando de ataque. E uma equipe recheada de jogadores que passaram pelo futebol pernambucano. Vamos lá com a escalação. Com Beliato no gol, o experiente Pará no lado direito, Everton Alemão, o Wallace e Alex Juan. Aí a gente começa. Rodolfo Potiguar, ex-Salgueiro, primeiro volante. Matheus Trindade, ex-Náutico. E Diego Jardel, que é o homem, a cabeça pensante, né, desse meio de campo da equipe do Brusque. Com Paulo Baia como um dos atacantes. Não é Paulo Baier não, viu? Aquele experiente não, aquele já é técnico. É Paulo Baia, Fernandinho e Franklin Mascote. Franklin Mascote, ex-Retrô, e agora é atacante da equipe do Brusque. E sem contar Luiz Antônio, né? Suspenso, né? Tem outros jogadores que também já passaram pela equipe pelo futebol pernambucano, né? Como o caso do próprio Totti, lateral direito, que é uma das opções da equipe. Então, assim, é uma equipe repleta de atletas que já passaram pelo futebol de Pernambuco. E a aposta aí do Gilson Kleina para tentar sair dessa zona do rebaixamento. Hoje, a diferença do Brusque para o Novo Horizontino são de 5 pontos. E o Brusque está muito próximo também, assim como o Náutico, de completar 19 derrotas na competição. O Sport do técnico Claudinei Oliveira vive essa sina de buscar essa vitória longe de casa. A possibilidade hoje, inclusive, é que ele continue com o Giovani como opção no banco de reservas. Deixa o Luciano Juba jogando um pouco mais centralizado, tendo Labandeira de um lado, Gustavo Coutinho do outro, Wagner Love centralizado, até mesmo para manter a equipe que entrou em campo na partida diante do Náutico na vitória por 2-1 na Ilha do Retiro. Então esse Sport não deve sofrer tantas alterações assim. O Javier Parraguês, o Búfalo, opção, né, viajou com a delegação, assim como também o volante Bruno Matias, seguiu com a delegação para Santa Catarina e são opções da equipe de Claudinei para o jogo de hoje à noite. Lateral direito Everton e o centroavante Kaique têm lesões musculares e estão entregues ao departamento médico e não serão opções para o jogo de logo mais. Provável Sport: Saulo, Eduardo, Rafael Thierry, Sabino e Sander, Ronaldo, Fabinho e Facundo Labandeira, Luciano Juba, Gustavo Coutinho e Wagner Love. Deve ser o provável Sport para o jogo de hoje à noite, com a arbitragem de Rafael Claus, de São Paulo. Danilo Ricardo Simão Manes e Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. Danilo do São Paulo, Rodrigo do Rio são os assistentes, com o Vinícius Furlan, que é de São Paulo, sendo responsável pelo VAR. Porque agora a gente vai ouvir as palavras do Saulo, goleiro do Sport, falando um pouco da partida diante do Náutico e já projetando essa partida de logo mais diante do Brusque. Foi um jogo difícil, né? O negócio falou um clássico, então não importa se eles estão mal, se a gente está bem. O clássico sim, vai ser jogo difícil, né? Graças a Deus a gente conseguiu jogar bem, a gente começou ali um pouco desatento, acabamos tomando gol ali logo no começo, né? Mas conseguimos colocar a bola no chão, cabeça no jogo e conseguimos virar, né? Muito feliz por essa vitória, essa sensação, primeiro clássico, né? Maravilhoso ver a torcida apoiando, então muito feliz por meu primeiro clássico aqui e feliz também por ter tido a vitória. Você, pegando esse gancho aí que você falou sobre torcida, a torcida do Sport tem sido um diferencial muito grande, principalmente agora nessa reta final.
e vai ser ainda mais importante nesses jogos que restam na busca do objetivo principal, que é o acesso. Queria que você falasse um pouco disso, como é que vocês têm se sentido, como é que vocês conversam dentro do vestiário, de perceber que o torcedor está junto, está acreditando, está fazendo essa diferença na arquibancada. Quando o torcedor vem e apoia, né, é muito importante para nós, a gente fica mais confiante, quando a gente sente essa energia da torcida apoiando, a nossa fome, a nossa vontade aumenta. Então, nessa reta final, nesses próximos jogos, vai ser de suma importância a torcida estar lá, apoiando a cada minuto, porque eu tenho certeza que com a ajuda da torcida e a gente jogando, concentrado do jeito que a gente está, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Reta final, o Sport só tem uma vitória fora de casa na Série B, contra a Chapecoense, faz tempo. Terça-feira, mais um jogo fora de casa, uma oportunidade de, vamos dizer, quebrar esse tabu, de buscar essa vitória. O que é que precisa, o que é que vocês conversam, o que é que esperar desse Brusque fora de casa? Time bom, né, do Brusque, independente se eles estão passando por um momento difícil, o jogo fora de casa é sempre difícil, né? E a gente tem mais uma vez aí uma oportunidade de poder fazer mais uma vitória fora de casa, né? Como você falou, a gente tem uma vitória só e para a gente conseguir o nosso objetivo, a gente vai ter que vencer fora de casa. Então a gente tem a oportunidade de fazer diferente do que a gente fez nos outros jogos, né? Vai ser um jogo difícil, mas a gente tem a plena condição de... Então tá aí. Jogo difícil hoje à noite, mas acessível à vitória muito por conta da situação do Brusque. A gente sabe que o Sport também tem dificuldade jogando fora de casa e amanhã a gente repercute essa partida aqui dentro do nosso Giro Esportivo. Mandar um abraço pra Ninha, né? Torcedora do Náutico, tá sofrendo aí, mandou os parabéns pro Anderson Batista, eu agradeço. Tá sofrendo com o Timbu, vamos ver se esse Timbu nessa reta final faz aí algo que possa pelo menos amenizar essa provável queda da Série C do Brasileirão. Por enquanto é só, amanhã tem mais no oferecimento do loteamento Água Doce, do Arruda Supermercado, mais um Giro Esportivo aqui na Vicência FM. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral.